Por 35 votos a 15, a CCJ, Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados, aprovou a proposta de emenda à Constituição, a PEC que proíbe o aborto legal no Brasil. Está aprovado o parecer por 35 votos a 15. Atualmente, a Constituição brasileira permite o aborto em 3 casos: anencefalia fetal, quando existe uma má formação no cérebro do feto, gravidez em caso de estupro e se a gestação impõe um risco à vida da mãe. Para ser aprovada, a PEC ainda precisa conquistar a maioria no plenário das 2 casas, a Câmara e o Senado, mas só o fato de uma pauta tão retrógrada avançar com força na CCJ já assusta. A CCJ é, hoje, controlada pela bancada bolsonarista. Quem preside a comissão é a Caroline de Toni, acompanhada de uma tropa de choque formada pela Bia Kicis, Alexandre Ramagem, Éder Mauro, Júlia Zanata e o Marco Feliciano. A extrema-direita já tinha tentado atacar o direito ao aborto legal com um projeto de lei 1904, do pastor Sóstenes Cavalcante. Nesse PL, as mulheres seriam criminalizadas se tentassem aborto em caso de estupro, pegando uma pena maior até que a do próprio estuprador. Terça-feira, 3 de dezembro de 2024. Sou Gabriela Varela, esse é o podcast Análise, com mais informação. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela e esse é o videocast Em Detalhes. E aqui sempre com um convidado, uma convidada, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Eu amo receber convidado em estúdio, gente. E hoje eu vou receber de novo a jornalista, palestrante, curadora, pesquisadora, Adriana Ferreira Silva. Mais uma vez, bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, mais uma vez. Sabe que eu adoro vir aqui conversar contigo, né? Eu amo também quando você vem. Tudo bem que a pauta, como sempre, é pesada. Não costumam ser leves, mas enfim. Nós vamos falar sobre necessárias, isso, porque né? é super necessário. A gente está falando de um contexto em que a PEC do estuprador, né, ou a PEC do aborto, a gente conhece pelos 2 nomes, mas passou na Comissão de Constituição e Justiça. Primeiro, para a gente começar essa conversa, para onde ela vai agora e qual é o contexto dessa PEC? Porque ela já está ali no Congresso Nacional circulando há mais de 10 anos e é muito curioso também de onde ela veio, né? Quem pautou? Exatamente. Bom, vou fazer um, assim, rapidíssimo histórico do que é o direito das mulheres à interrupção da gravidez no Brasil. Então, vamos lá. O aborto passou a fazer parte do Código Penal brasileiro em 1940, governo Getúlio Vargas, nas seguintes situações: salvar a vida da mulher e quando a gravidez fosse resultado de estupro. E por quê? Naquele momento ali, isso foi pensado porque era uma vergonha para a mulher ser estuprada e ficar grávida de outra pessoa que não fosse o marido. Então, já naquele momento, ninguém estava pensando necessariamente na vítima, né? Na mulher. Desde então, em 2012, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o aborto seria legal também em casos de fetos com anencefalia. E aí, lembrando que em 2012 a gente tinha aqui no Brasil uma epidemia de Zika vírus, então está muito ligado a isso. Uma das consequências, né, do Zika era justamente fetos anencéfalos ou então microcefalia, como a gente viu, tem uma geração de crianças que nasceram com microcefalia por conta disso. E em 2017 foi apresentada ao Supremo uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, que é a número 442, que pede a descriminalização do aborto até 12 semanas de gestação. A ministra Rosa Weber, que era a relatora, votou a favor da descriminalização em setembro de 2023, um pouco antes de se aposentar, e quando o Luiz Roberto Barroso, foi analisar o tema, ele pediu vista e está pendente. Então, essa é a situação. Foi muito famoso porque foi um discurso depois, antes da aposentadoria dela, que foi muito forte, né? Foi muito simbólico ali, da ministra Rosa Weber. Exatamente. Em paralelo a isso, esse direito vem sofrendo ataques. Então, em 27 de fevereiro de 2013, foi apresentado o projeto de lei 5069, que, entre
os seus autores estavam o então presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, deputado federal Eduardo Cunha. Aí a gente lembra que esse projeto, ele praticamente dificultava o acesso de vítimas de estupro ou de mulheres em situação ali, né, de correndo risco ao aborto legal. Então ele criava ali uma série de dispositivos que dificultava ainda mais o acesso das mulheres ao aborto legal. Naquele período ali teve uma sequência, tudo isso está na Câmara, no site da Câmara, tem ali todos os detalhes para quem quiser acompanhar. Tem ali um monte de pedido de modificação, principalmente de deputados do Partido dos Trabalhadores do PT, como a Maria do Rosário, a Érica Cocai, e em paralelo a isso a gente tem aqui no Brasil, em 2013, aquela onda de manifestações de rua. Entre elas tem a Marcha das Vadias, tem a Marcha das Margaridas, a Marcha das Mulheres Negras, e em todas elas esse tema passou a fazer parte. Em 2015, quando esse projeto vai ali para votação, aí a coisa explode, acontece o que a gente chama de primavera feminista aqui no Brasil, né, com todas as mulheres fazendo manifestação no Brasil inteiro e o Fora Cunha na rua. Aí o que acontece? Esse projeto sai da pauta. E agora ele volta, né? Reformulado, mas ali com as mesmas intenções, passa pela CCJ, é aprovado pela Carolina Dittoni, que é a presidente da CCJ, é ela que traz, né, a pauta de volta. E com essa aprovação agora o projeto teria que passar pelo plenário da Câmara e pelo Senado para ser aprovado. E dentro desse projeto tem ali, enfim, de novo a gente volta a ter dificuldades das mulheres acessarem, né, o aborto legal, que já é difícil, como a gente vem falando, vem apontando, né, as entidades de defesa das mulheres vêm apontando que esse acesso já é dificultado em muitos lugares. Existem hospitais que deixaram de fazer o procedimento. Eu me lembro que agora no começo do ano, quando estava se discutindo isso no Congresso Nacional, também apresentado pelos partidos de extrema-direita, essa proposta de impedir as mulheres de fazerem o aborto nos casos legais. Aqui em São Paulo, eu não sei se você se lembra, Gabi, do caso de uma menina que ficou grávida aos 13 anos, tentou fazer o procedimento aqui em São Paulo, não conseguiu, teve que ir de ônibus até a Bahia para conseguir interromper a gravidez. A menina era vítima de estupro, né? Então, é isso. Eu acho que a gente tem muitos casos, era justamente isso que eu queria trazer, né? Um pouco do contexto de como é para as vítimas, mas só para reforçar, né? A gente está falando em Carolina Dittoni, claro, uma parlamentar ligada à extrema-direita, né? Trazendo essa discussão. Antes disso, antes das eleições municipais, essa pauta veio e também com força as mulheres foram para as ruas, fizeram manifestações e ali o Congresso teve que desfazer essa articulação, essa mobilização no entorno desse projeto. Então, eu acho importante dizer isso, porque, mais uma vez, tudo bem, a gente teve um movimento ali da Primavera das Mulheres em 2015, que acho muito importante lembrar, né, da nossa história, de como foi, mas agora, mais uma vez, a gente teve uma reação do movimento feminista que foi muito imediato também e que obrigou os parlamentares a se movimentarem de alguma forma. Obrigou os parlamentares a se mobilizarem. Por quê? Porque eu acho que foi muito acertado o ponto de vista que os movimentos de mulheres se concentraram dessa vez, que foi o quê? Ao invés de clamar pelo direito ao aborto legal, concentrou-se no fato de que a proposta que o Arthur Lira colocou em apresentou como urgência, ela criminalizava as mulheres que faziam aborto com uma pena de homicídio que seria maior do que a do próprio estuprador, né? E aí foi isso que né, a gente acompanhou ali viralizar, por exemplo, nas redes sociais, a hashtag criança não é mãe, né? Estuprador não é pai, e até o presidente Lula se manifestou ali num determinado momento. Então foi realmente assim, um movimento muito grande que veio das ruas, né, mobilizado para o fato de que era um absurdo simplesmente você criminalizar uma mulher que faz um aborto com uma pena de prisão maior do que a do próprio estuprador. A gente teve um caso também que ficou muito famoso, que o Intercept Brasil revelou, de uma juíza que obrigou uma menina de 11 anos de idade a levar adiante uma gravidez de vítima de um estupro, né?
teve esse caso, a gente tem aquele caso também que foi revelado pelo portal Catarinas, lá junto com o Intercept, né? Exatamente, é o mesmo caso, que a promotora, olha pra menina e fala, será que você não aguenta esperar mais um pouquinho, né? Como é que pode uma coisa dessa? E aí, Gabi, só voltando aqui um pouquinho, quando a gente fala, né, esse ano, quando teve essa mobilização, o que acontece? Essa mobilização aconteceu, né, destacando ali o criança não é mãe, estuprador não é pai. Por quê? Porque essa PL que foi colocada ali, né, apresentada como projeto de urgência, ela dizia que não seria permitido o aborto após 12 semanas. E, geralmente, as pessoas que descobrem a gravidez depois de 12 semanas são justamente as meninas. São as mais jovens, né? A gente sabe que aqui no Brasil as vítimas de estupro são principalmente meninas até 13 anos. É uma coisa cruel e terrível. E essas meninas mal conhecem o corpo delas. Como é que elas não sabem nem que elas estão grávidas, né? Então acontece muito de essas meninas chegarem né, descobrirem, né, a família descobrir que foi vítima de estupro, e em geral essas meninas são vítimas de estupro por um familiar, né? Ou é o pai, ou é o tio, ou é o avô, ou é um vizinho, ou seja lá quem for. Depois dessas 12 semanas, então o que você faz? Você obriga uma menina de 12 anos, 11 anos, 10 anos, porque a gente tem casos no Brasil de meninas, gravidez de 10, meninas até de 10 anos, a levarem uma gravidez adiante, né? É realmente muito cruel. Até essa menina dar conta, ou até a mãe, ou uma professora, né, alguém na escola perceber que ela está passando por essa situação, até aí já está num estágio muito mais avançado. Né? E a gente tem instituições, aí eu acho que isso é importante também, que deveriam proteger, que deveriam cuidar e que muitas vezes, acho que na maioria das vezes, na verdade, infelizmente, elas fazem um caminho contrário. A gente teve um caso recente, a gente pode citar vários aqui, mas o caso do CREMESP, que deveria preservar essas mulheres, né, e a intimidade dessas mulheres, que pediu prontuário de mulheres que tinham direito ao aborto e fizeram, né, procuraram um aborto legal na Unicamp, no interior de São Paulo. Então, esse é um caso, assim, essas ações intimidatórias, elas acontecem o tempo todo, né? O CREMESP não é o único que já fez isso. A gente teve um caso, a gente estava conversando aqui um pouco antes da entrevista começar, mas a gente teve uma resolução do Conselho Federal de Medicina também dificultando procedimentos de aborto, né? Em casos legais, de indução ao aborto. Então, são ações, é difícil até de classificar, né? Porque impróprio é muito pouco, é uma violência, né? O que acontece é que essas entidades, elas estão muito ligadas aos governos de direita, né? Eles são entidades que a gente acompanhou durante a pandemia e vem acompanhando. Eu acho que o caso do aborto é um exemplo muito claro de como essas entidades acabam atuando, né, seguindo ali um modelo punitivista, um modelo de punitivismo legal, que reflete um direcionamento de direita, que não deveria ser utilizado, né, em nenhuma hipótese em especial. Mas é aquilo, né, Gabi? É impressionante. A gente, eu até, a semana passada, quando essa proposta passou, né, pela Comissão de Constituição e Justiça, eu até vi um post nas redes sociais que falam o direito das mulheres está sempre constantemente sob ataque, né? A gente vê, por exemplo, o que aconteceu nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, que tinha o aborto legalizado desde a década de 1970, quando, né, o que seria o equivalente ao Supremo Tribunal Federal dos Estados Unidos passa a ter uma maioria de pessoas conservadoras, essa lei é derrubada, né? Então, eu tava, assim, antes da nossa conversa, eu tava recapitulando ali, né, tanto de lugares, né, que essa lei já existia, como voltou atrás, como lugares que, para garantir, e aí é o caso da França, que é o único país do mundo que colocou o direito ao aborto na Constituição,
E eu acredito que o presidente Macron tenha feito isso ali, né? Foram várias as etapas, foi um processo longo também, porque a gente sabe que na França também existe um movimento de extrema-direita, e essa bandeira do aborto, ela é uma bandeira da extrema-direita do mundo. Então, esse ataque aos direitos das mulheres, que entra dentro da preservação da família e também das questões, né, ligadas às discussões de gênero, a tal da ideologia de gênero que não existe, entram todas dentro desse pacote dos partidos de direita e extrema-direita do mundo, né, na verdade. Exato. Além disso, quando a gente olha, eu acho que o exemplo que você trouxe dos Estados Unidos é muito emblemático, mas a gente tem uma realidade mais próxima até, que é a da Argentina. E eu acho muito simbólico porque a gente tem um presidente neste momento que representa a extrema-direita, talvez uma das lideranças de extrema-direita que é mais proeminente hoje no mundo, que é o Javier Milei, infelizmente, mas é um país que mulheres podem recorrer ao aborto, inclusive brasileiras também, né? Existe essa possibilidade, inclusive, de brasileiras realizarem o aborto na Argentina. Aparentemente, em princípio, não está na mira do presidente Javier Milei retirar esse direito das mulheres. E é muito importante a gente destacar que, ao mesmo tempo que as mobilizações aconteceram aqui no Brasil, elas aconteceram na Argentina, né? Ni Una Menos foi um movimento que a gente acompanhou em paralelo ali na Argentina. Foi a mobilização dessas mulheres que proporcionou. A gente sabe que a Argentina também é um país, né, conservador, patriarcal, né, católico, onde a herança patriarcal e colonialista é muito forte, mas ainda assim elas conseguiram se mobilizar. Agora, aqui no Brasil, a situação é realmente assim: a gente tem uma das leis mais restritivas com relação ao direito à interrupção da gravidez, né, ao direito ao aborto do mundo, uma das mais restritivas do mundo. Se passar esse projeto, a gente tem uma lei semelhante ao do Afeganistão, onde hoje existe um governo fundamentalista, que é o Talibã, que, enfim, a gente, né, acompanha ali como é a repressão entre as mulheres. Então a gente fica... É uma distopia, né? A gente passa a viver uma distopia, onde as mulheres... E eu acho muito... perverso, porque tudo isso, né, a gente estava conversando antes de entrar no ar, que existem mais de 100, porque a gente está falando dos principais, né, mas existem mais de 100 projetos no Congresso Nacional que tentam, de diversas maneiras, eliminar as possibilidades das mulheres realizarem aborto no Brasil. Então são muitas as tentativas, né, e nenhuma delas leva em consideração a mulher, ou a menina, ou a criança grávida. Então existe desde proposta que tenta criar o dia do nascituro, ou cria direitos para o nascituro, mas ninguém pensa nos direitos das mulheres, né? Ou na violência que essa mulher sofreu. E fora que existe uma hipocrisia muito grande, né, Gabi? Porque a gente considerando, assim, em especial o Brasil sendo um país tão machista, e a gente sabendo que existe no Brasil, né, uma indústria de aborto, né, de clínicas de aborto legais, e que o que acontece, na verdade, é que ninguém nunca deixou de fazer aborto, né? O que acontece é que quem tem dinheiro para pagar o aborto vai e faz numa clínica boa. E quem não tem o dinheiro corre risco de vida. Que essa é a realidade das brasileiras nessa conjuntura, com essas restrições todas que existem ao aborto legal no Brasil. Essa é a realidade. Eu acho que sempre é importante a gente trazer um pouco de como funciona essa realidade. Parece que a gente está sempre... Eu tenho essa sensação, né? Que a gente parece que está sempre chovendo no molhado, mas se faz necessário, né? Porque a gente conhece, todas nós conhecemos, né? Eu acho que a mulher que vai nos ouvir vai pensar, eu conheço uma mulher ou eu mesma passei por isso, né? É sempre assim. Então, isso se aplica a nós também.
Além da culpa, tem esse medo que elas têm, a gente falou já sobre isso, delas serem investigadas, mesmo quando elas estão enquadradas nos casos que são previstos, mesmo quando elas teriam, teoricamente, acesso, porque a gente sabe que na prática não é assim que vai funcionar. Então, é uma experiência em comum que a gente tem, mas que é uma experiência muito solitária, né? E muito perversa, como você disse também. Não só de mulheres, mas pessoas com útero que engravidam, né, de alguma maneira, e que teriam um direito ao aborto. Então, eu acho sempre importante trazer um pouco desses exemplos, assim, como jornalista, você já entrevistou mulheres que passaram por isso, eu também já, enfim, mas mesmo não sendo jornalista, eu acho que toda mulher conhece, né, alguma história. E mulheres que colocam a própria vida em risco, né, porque não tem recurso para poder ir até uma clínica, ou indo até uma clínica, ainda assim, corre um risco. Então, tudo é um risco quando você é uma mulher, né? Tudo é um risco quando você é uma mulher. Tudo é um risco quando você é uma mulher. E eu trouxe um dado aqui que, inclusive, está na coluna da Vivian Mesquita, sobre justamente a Vivian falando sobre esse projeto que está na CCJ, que a Vivian levanta que em 2018 teve um levantamento que mostra que o Brasil é um dos lugares onde tem a maior quantidade, olha aqui, ó, 2018, uma mulher morreu a cada 2 dias no país, e entre 2010 e 2021, 60% dos óbitos notificados no Sistema de Informações sobre Mortalidade foram de mulheres com menos de 30 anos, 62% delas eram negras, e isso são as mortalidades ligadas tanto à mortalidade ali no momento do parto, quanto às decorrentes de abortos mal realizados, de tentativas de abortos mal realizados. Então é cruel. Eu, assim, para quem quiser ter uma ideia do quão dura é a realidade de uma mulher que tenta fazer o aborto, eu sugiro assistir a um filme e ler a um livro que se chama O Acontecimento. O Acontecimento é o livro da escritora francesa Annie Ernaux, que foi a Nobel de Literatura em 2021. Esse livro, ele também é um filme que provavelmente está em todas as plataformas, na MUBI com certeza já está, também se chama também O Acontecimento, que mostra ali o drama de uma jovem na década de 70 que descobre a gravidez, uma gravidez indesejada, como muitas, né, mulheres acontece, e naquela época na França era proibido tanto que as jovens usassem anticoncepcional quanto o aborto. E aí a gente acompanha o drama dessa mulher naquele aborto que ela faz ali clandestino. E assim, é muito dolorido. Assim, o que eu fico mais chocada, Gabi, é que quando o ataque vem de homens, né, a gente tá ali já preparada. Agora, quando são as mulheres que se envolvem nisso, toca num lugar diferente. Toca num lugar diferente porque você ser mulher e você defender que uma mulher que sofreu... Estamos falando só dos casos legais, né? Não estamos nem falando no fato de que, na verdade, o aborto deveria ser legalizado em qualquer circunstância, já que é um direito, né? Deveria ser um direito constitucional. Mas quando você pensa, né, que uma mulher que sofre um estupro não pode ter direito a um aborto, ou uma mulher que tenha, por exemplo, um feto anencéfalo, você vai levar uma gravidez adiante, passar 9 meses com uma criança que não vai ter a condição de sobreviver após o nascimento, é realmente de uma crueldade terrível. E tem uma discussão, assim, que acho que vale a pena a gente fazer, né, uma reflexão aqui final, porque muito se falou sobre isso ser uma cortina de fumaça, né, a PEC do estuprador ou a PEC do aborto. Porque vários outros projetos também surgiram desde que o Bolsonaro e outros 36 foram indiciados. A gente teve audiência pública para falar de voto impresso de novo. A gente tem a PEC das praias no Senado, mais uma vez. Enfim, uma série de discussões ali que representam um retrocesso, que são pautas, de fato, conservadoras, né? Mas aí tem 2 componentes aí que eu acho importante, que é usar as mulheres como uma espécie de bode expiatório, né? Mas a perseguição contra as mulheres, né, contra corpos, né, de mulheres é muito antiga. A gente está aqui conversando, mesmo em 1940,
não foi um direito conquistado pensando nas pessoas, né, que exercem, foi pensando no constrangimento que isso geraria para os homens. Então, eu acho que isso é muito sintomático. A Débora Diniz, né, antropóloga, ela falou muito bem sobre isso, eu até peguei esse trecho, assim, porque ela diz, não é só um oportunismo político, né, e acho que esse é o argumento da cortina de fumaça da extrema-direita, é vontade política em estado latente. Eu achei isso muito bom. Está ali à espera de uma crise para emergir e se tornar realidade para perseguir mulheres e meninas. É isso, né? É o tempo inteiro. É só esperando o momento oportuno. Eu acho que sim. Eu acho que a gente pensar ali, né, que e sendo essa maior parte desses projetos todos apresentados por políticos do PL, então sim, eu acho que eles utilizam mesmo isso para tirar a atenção, né, da cobertura mesmo, né, acho que agora não fez tanto efeito, né, porque esse caso do golpe, enfim, né, é um escândalo e é muito grave. Acho que eles não conseguiram muito isso, mas sim, eu acho que vai para muito além disso. Acho que os direitos das mulheres estão sempre sob ataque. E aí, só para a gente encerrar, antes da gente se despedir, porque daria tempo para um outro podcast, né? Eu acho que é muito triste a gente ver o Congresso Nacional concentrado em discutir isso e não discutir, por exemplo, a cultura do estupro no Brasil. Né? A gente tem números alarmantes e ao invés da gente estar discutindo o que a gente poderia fazer, tanto de mudança comportamental na sociedade, né, quanto para, enfim, prevenir Isso é perfeito, Dri, porque a gente tá falando da extrema-direita que diz que se preocupa com a família. Então, por que não tá preocupado com as meninas sendo violentadas? Exatamente. Então, por que a gente não tá preocupando, né? A gente não tá preocupado com as meninas de família que estão sendo violentadas, né? Como é que a gente tem esse número escabroso de a maior parte das meninas que são vítimas de estupro no Brasil são crianças de até 13 anos e a gente não tá concentrado nesse tipo de discussão, mas sim concentrado no resultado dessa violência. Por que não discutir o comportamento da sociedade frente a esses números? Então é realmente assim algo que nos deixa todas enfurecidas e como disse a Angela Davis, a liberdade é uma luta constante. Então, basicamente é isso. No que diz respeito aos direitos das mulheres, é eternamente, realmente uma luta constante. É isso. A gente está num governo de frente ampla, mas com um Congresso o mais conservador dos últimos tempos. Então, o que a gente está fazendo é basicamente tentando não perder direitos já conquistados há muitos e muitos anos. É isso, Adri. Quero muito agradecer a sua presença aqui. Você sempre toca nos pontos fundamentais, é sempre muito didática. Enfim, eu adoro te receber e te ouvir. Obrigada, Gabi. Espero que tenha sido... que são tantas as nuances dessa história, né? Tanto um vai e vem. Espero que, enfim, tenha ajudado aí quem está nos acompanhando, nos ouvindo. Agradeço o convite mais uma vez. Sempre um prazer. Volta sempre. Beijo, até mais. Gente, e nesse final de Em Detalhes, eu tenho um recado bem importante para você. A gente vai ter um novo evento aqui no ICL. A gente falou aqui sobre a ascensão da extrema-direita, acabou entrando na temática dos Estados Unidos. A gente sabe que o Donald Trump vai assumir mais uma vez a Casa Branca e as consequências que isso vai ter. Então, a gente vai ter aqui uma série original do ICL com um evento de lançamento para isso. Então, a série é Ameaça Global, Os Perigos da Nova Era Trump. São 3 episódios e quem conduziu, gente, é a nossa repórter que faz tudo, Heloísa Vilela, que cobriu, né, não só eleições americanas, mas também foi correspondente internacional nos Estados Unidos por muitos e muitos anos. Então, ninguém tem uma experiência tão completa quanto a Heloísa. Ela gravou materiais lá nos Estados Unidos, entrevistas com analistas, especialistas, e a gente vai ter o evento de lançamento dessa série, que vai ser no dia 10 de dezembro, é uma terça-feira, então anota aí na sua agenda, 8 horas da noite, vai ter um debate ao vivo com a própria Elô, com o Eduardo Moreira, o João César de Castro Rocha, professor Castro Rocha, e também o professor James Green. Então, você garante a sua vaga em detalhesicl.com.br. Vale muito a pena acompanhar mais esse material
produzido com exclusividade aqui pela nossa equipe. Obrigada a você que me acompanhou até aqui. Agora você fica com o Mercado Investimentos. Na sequência tem Rolê ICL e você pode ouvir o Em Detalhes todos os dias na sua plataforma de áudio preferida. Obrigada, até amanhã. É quase inacreditável que os eleitores dos Estados Unidos tenham escolhido um novo presidente que é um homem declaradamente machista, racista e condenado em 34 acusações. A reeleição de Donald Trump é um golpe duríssimo no que a gente entende como democracia no mundo moderno. Para entender esse futuro incerto, o ICL lançou uma nova série original, Ameaça Global, os perigos da nova era Trump. Vem participar do lançamento oficial com a exibição do primeiro capítulo da série no dia 10 de dezembro, às 8 horas da noite. Eu estarei lá ao vivo com Eduardo Moreira e outros convidados para um debate essencial para a gente entender o que está acontecendo. Então, clica lá em Saiba Mais e se inscreva para participar.